E aí no versículo 6 nós temos a continuação. E outra vez, diz assim o versículo, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Cristo ele é introduzido no mundo e a missão de Jesus, ela é uma missão que somente Deus poderia cumprir. Jesus ele é gerado no ventre de Maria por uma ação poderosa do Espírito Santo e ele nasce de forma virginal, porque ele precisava ser 100% humano e 100% divino. 100% humano para poder padecer tudo aquilo que nós padecemos, sentir tudo aquilo que nós sentimos e ser tentado por tudo aquilo que nós somos tentados. Como assim? Jesus ele sentia fome, sede, frio, ele se esforçava, ele se cansava, ele ficava doente, mas ainda assim ele também era Deus. Ele era 100% humano. E ele era tentado da mesma forma como nós somos tentados. Ele era tentado pelo diabo e pelas pessoas que estavam à volta dele que o escarneciam. Você imagina uma postura reta e correta de um homem que nunca pecou e não tinha possibilidade alguma de cometer o pecado. Um ato que somente Deus poderia fazer. Algo que somente Deus poderia cumprir enquanto ser humano. E esse era o aspecto divino que ele possuía. Jesus ele não tinha prerrogativa nenhuma divina de poder, porque foi retirado dele toda a glória e toda a majestade. Jesus ele cumpria tudo o que cumpria em milagres através de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Era uma outorga do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Os ensinamentos que ele trazia, o conhecimento que ele possuía, era um conhecimento divino, profundo, mas em todos os aspectos era transmitido de forma humana. Jesus ele falava e ele ensinava de maneira didática, e o povo que realmente precisava entender, ele o entendia. E dito isso, Jesus ele cumpre toda a justiça. Ele era o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem manchas, que precisava ser sacrificado para que a humanidade recebesse então a purificação de seus pecados. Mas como? Jesus, ele, durante toda a sua vida, desde quando ele começa a sua missão, em toda a sua vida, ele não peca de maneira nenhuma. Ele cumpre toda a justiça por ser Deus e então no madeiro ele recebe os nossos pecados. O nome disso é dupla imputabilidade. Ele é entregue, ele se entrega, não é, para morrer no madeiro, sendo escarnecido, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, cravos em suas mãos e pés, preso no madeiro. Ele recebe toda a carga de pecados, ao ponto que antes de morrer ele diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Nesse momento, todos os pecados da humanidade estavam sobre Cristo e ao mesmo tempo toda a justiça que ele cumpre durante toda a sua vida é depositada na humanidade. Por isso que é uma dupla imputação. Jesus ele recebe os pecados na cruz do Calvário, os pecados da humanidade, e ele coloca a sua justiça, não é, sobre os homens. Ele nos justifica e nos dá a possibilidade de sermos então justos e temos a possibilidade de ser salvos. Essa é a salvação e por isso que ele é o nosso Salvador, não é? Cristo Jesus. Então ele é introduzido no mundo como o primogênito e todos os anjos de Deus o adorem. É o parte B do versículo 6. Aqui fica bem claro, não é? Que Cristo Jesus é Deus. Ele deixa claro aos hebreus, o autor aqui, né, que Jesus é Deus. E ele não pode ser comparado de forma alguma com os anjos. Os anjos devem adorá-lo, não é? Você vê lá no capítulo 20 de Êxodo, não é? Quando Deus entrega os mandamentos para Moisés, ele diz para não terem outros deuses diante dele, que ele é o único Deus que os libertou do Egito. Ele também fala para não fazer escultura nenhuma e nem adorar essas esculturas. Entendem? E a gente percebe aqui, os anjos devem adorar a Jesus porque ele é Deus, ele é o Filho, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é o Salvador da humanidade e a parte de Deus que executa toda a profecia presente na história até então ali. E hoje é a referência nossa, e enquanto o Espírito Santo atua em nós, a nossa consciência clara e genuína é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Esse é Cristo Jesus. Os anjos devem adorá-lo porque ele é o Senhor. A ele toda a honra, a ele toda a glória, toda a majestade para sempre. Amém? E o que nós dizemos hoje é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que logo venha para nos levar então contigo em glória.